Na sétima imersão, eu escrevi um artigo das influências que nós sofremos. Nós fizemos aqui na escola, na verdade, uma espécie de milkshake de conceituadores de várias áreas. A gente inicia com o núcleo duro ou com a visão filosófica do McLuhan, mudou a mídia, né? Novas tecnologias mudam o ser humano, mudou a mídia, mudou a sociedade. Depois se desdobra no Pierre Levy, mudou a mídia, criamos novas eras civilizacionais, o que cria um novo, colocando a mídia como um fator, né, importante para as guinadas civilizacionais que a gente tem. E a partir daí a gente então começa a incorporar vários autores para ajudar a gente a pensar essa visão de cenário. E naquele momento, quando eu escrevi esse artigo, chegou na hora de falar. E aí a gente tem 4 fatores. O fator causante, e aí a gente incorporou o Thomas Malthus e disse que o fator causante das revoluções civilizacionais é o aumento populacional. E aí então Malthus nos influencia. Depois, a chegada de novas mídias, aí quem influencia é o McLuhan e o Pierre Levy, geram o fator detonante. E quando eu cheguei no fator consequente, eu dei uma travada. Eu falei, quem foi o fator? Quem foi que ajudou a gente nesse fator detonante? Aí não consegui passar, e aí terminei o artigo, mas ficou aquela questão. No recesso veio a lembrança do Hayek, e particularmente de um livro específico que chama O Caminho da Servidão, escrito em 1944, quando o Hayek faz uma análise, entre outras coisas no livro, da União Soviética. E eu acho muito interessante, porque ele vai, em 1944, prognosticar algo que aconteceu décadas depois, em 1989, que foi a queda do Muro de Berlim e que foi a falência da União Soviética, quando todo mundo achava que a gente ia ter uma guerra nuclear, que a gente ia viver, né, esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética eterno. Simplesmente ela foi se deteriorando por conta própria. E o Hayek já tinha criado um padrão na época e dito que isso ia acontecer. O que o Hayek falou? Ele disse o seguinte, e isso é fundamental para a nossa compreensão do cenário que a gente está entrando a partir da Revolução Civilizacional 2.0, se vocês quiserem, da Revolução da Sobrevivência 2.0. Ele diz assim, a União Soviética não vai funcionar porque ela não gera preços. Ele não estava falando de uma questão moral, que ele não gostava do modelo. Não, ele simplesmente, do ponto de vista econômico, ele diz assim, quando a gente aumenta a complexidade, e aí eu coloquei isso aqui na frase do artigo, que vale a pena a gente ler, vou abrir aspas aqui para o nosso querido Hayek, quanto mais complexo o todo, mais dependemos da divisão de conhecimento entre os indivíduos. Vou repetir. Abre aspas para ele. Quanto mais complexo o todo, mais dependemos da divisão de conhecimento entre os indivíduos. Fecha aspas. Ou seja, quando a gente vai aumentando a complexidade, a única forma sustentável que a gente tem para resolver os problemas é distribuindo conhecimento, e aí eu melhoraria o que o Hayek está dizendo, e melhorando os conhecimentos, a gente melhora a tomada de decisão. E aí ele vai dizer que a União Soviética não ia funcionar por causa dos preços. Os preços, e aí eu estou dando um nome para isso, eu chamei de índices coletivos descentralizados econômicos. Repetindo, índice coletivo descentralizado econômico, preços. Então o que ele vai mostrar? No momento que você, na União Soviética, tudo é por conta do Estado, você não tem preço.
E quando você não tem preço, as decisões vão ficando cada vez piores. Por quê? Porque no momento que você vê que o tomate está aumentando de preço, você planta tomate. Há uma demanda da sociedade pelo tomate. E no momento que você planta o tomate, você vai atender aquela demanda. Se você não tem os preços, você resolve plantar tomate quando a demanda da sociedade é por cebola. Então você fica cego na tomada de decisões. E aí você começa a produzir coisas que não são adequadas e você começa a ter problemas variados. Então, a partir daí, ele diz: isso não vai funcionar, porque as crises vão acontecendo e a gente vai ter problema mais à frente. Não deu outra. Então, há um padrão que se consolida. Quando a gente olha para o cenário atual, o que a gente vai observar? A gente vai observar que Hayek falou do índice coletivo distribuído, descentralizado econômico. E a gente, então, está identificando um índice coletivo descentralizado midiático. É quando a gente, da mesma maneira que nos preços a gente podia ir criando coletivamente, né, aquele índice do preço, a gente vai criando coletivamente o índice das estrelinhas, das curtições, da navegação. Quando você vai clicando para assistir um vídeo, você vai gerando um rastro que permite que outras pessoas possam entender que aquele vídeo está chamando a atenção. E aí, a partir daí, você então cria um novo índice coletivo. Esse índice coletivo permite decisões distribuídas, mais descentralizadas. Então aí a gente começa a superar determinados problemas que a gente não tinha antes. Então, essa ideia dos índices coletivos é uma ideia fundamental para a gente entender a espécie humana. Quando a gente olha para as ciências sociais 1.0, que eu digo que no artigo estão ficando cada vez mais obsoletas, as ciências sociais 1.0 não analisam uma coisa que eu chamei no artigo, um conceito novo, que a gente já estava usando, complexidade demográfica progressiva, eu chamei de complexidade da sobrevivência progressiva. Nós aumentamos nos últimos 220 anos, né, de 1 para 8 bilhões de pessoas, a complexidade da sobrevivência, que significa passar de 3 bilhões de pratos de comida por dia para 24 bilhões de pratos de comida todos os dias. Isso é inegável. E isso gera a demanda, como diz o nosso querido Hayek, do compartilhamento do conhecimento para lidar com essa complexidade. E aí então a gente cria, diferente dos preços, um índice coletivo midiático. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual,
Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse